E aí, pessoal, vamos lá. Mais uma correção das atividades orientadas enviadas pela SEDU, referente à semana 8. E essa atividade trabalha dois descritores. O D3, relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas. E o D13, resolver problemas envolvendo a área total e ou volume de um sólido, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Então, o primeiro exercício diz assim, a primeira questão. Veja o tetraedro abaixo. Qual é a planificação deste tetraedro? Bom, repara aqui o tetraedro, que ele tem 4 triângulos. Bom, então eu já posso descartar aqui a letra A, porque aqui só apresenta 3. Agora, nos demais, use a sua imaginação e tente dobrá-los. Se você dobrar aqui a alternativa B, cada uma dessas faces, você não consegue fechar uma figura desta maneira aqui, ó. Se você dobrar aqui a figura D, você também não consegue formar uma pirâmide, e muito menos se você dobrar as faces desta figura da letra E. Portanto, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 2. Considere as seguintes planificações. A planificação de um cilindro está representado em... Bom, aqui você tem a planificação de um cone, aqui você tem a planificação de um prisma triangular, aqui você tem de um paralelepípedo, e aqui você tem de uma pirâmide pentagonal. Se você já reparou, o cilindro, quando você abre a lateral, quando você recorta, a lateral dele se transforma num retângulo. Então ele tem duas bases, uma superior e uma inferior, e aqui a área lateral dele equivalente a um retângulo. Então, se você marcou a alternativa à letra D, você acertou. Questão número 3. Recortando-se de diversas maneiras, embalagens de papelão em forma de cubo, obtém-se diferentes planificações. Entre as figuras acima, somente poderiam ser algumas dessas planificações as de número... Bom, se você dobrar face a face aqui na número 1, você não consegue fechar a figura, né, de um cubo. Tem esse formato aqui. Então vamos usar a imaginação. Muito menos se você dobrar aqui, a número 2. Agora, a número 3, você consegue, com certeza, fazer um cubo, né? Dobra para cima, essa partezinha para cima, aqui para cima, essa vai ficar bem no teto e essa vai fechar o lado. E essa aqui é a mais tradicional, você também consegue formar um cubo. Então, se você marcou a alternativa E, 3 e 4, você acertou. Questão número 4. Para construir a maquete da igreja de sua cidade, João necessita que a torre tenha o formato de um cone acoplado a um cilindro, como na figura que está aqui ao lado. O cilindro utilizado na maquete da torre dessa igreja tem apenas a base inferior. A planificação desse sólido é... Bom, se só tem a base inferior, então a gente sabe que vai ter um círculo. Então vamos lá. Na planificação tem que ter um círculo. O cilindro a gente viu que a lateral vira um retângulo. E aqui a planificação de um cone, que vai ser uma seção circular, né? Então vamos ver o que a gente encontra aqui. Claro que observa que a circunferência aqui de baixo tem o mesmo tamanho da boca do cone aqui em cima. Então não posso ter tamanhos diferentes, né? Então aqui eu já posso descartar a letra B. Eu já posso descartar, vamos ver aqui, tem tamanhos diferentes. Ó, essa aqui com triângulo, descartou, descartou. Agora, observe que quando você abrir esse cilindro, na abertura, a área lateral dele,
ele vai formar um retângulo assim, ó, deitado. E não em pé, como está aqui na letra A. Então você tem aqui, ó, a base inferior, a base superior, que é o cone, e aqui a gente tem o retângulo. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 5. A Aline comprou um panetone que vem em uma embalagem no formato de um tronco de pirâmide pentagonal, conforme representado aqui ao lado. A planificação que melhor representa esse sólido é... Bom, se você reparar bem, olha a base pentagonal aqui embaixo e olha a base pentagonal em cima. Embaixo é maior do que a que está aqui em cima. Então, eu já tenho que procurar dois pentágonos com tamanhos diferentes. Bom, na letra A só tem um pentágono. Aqui na letra B tem dois pentágonos. Na letra C tem dois pentágonos. Na letra D tem dois pentágonos. Na letra E também. Agora, observe. Como as bases são de tamanhos diferentes, a lateral é um trapézio. Então, ela tem aqui, ó, uma base menor em cima. Aí ela aumenta aqui para baixo. E aqui a base maior embaixo. Então, não pode ser, por exemplo, a letra D, porque a letra D está mostrando que as laterais são retângulos. Não pode ser a letra C, porque a letra C está mostrando que as laterais são quadrados. E como você tem uma base pentagonal, aqui na lateral tem que aparecer 5 trapézios. Na letra B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, está fora. Agora, na letra E, você tem aqui, ó, a base inferior, maior, a base superior, e aqui você tem trapézios, 1, 2, 3, 4, 5 trapézios. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou. Questão número 6. Na figura ao lado, o bloco retangular representa uma lata de tinta, que é uma lata de tinta para paredes completamente cheia. Observe as dimensões dessa lata. O volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos é... Bom, nós temos um paralelepípedo. E o paralelepípedo, o volume do paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Então, comprimento nós temos 2, largura 1,5 e aqui na altura 6. Então, você tem 2 vezes 1,5 vai dar 3. E 3 vezes 6 vai dar um volume de 18 decímetros cúbicos. Então, se você marcou a alternativa C, parabéns. Número 7. Qual é a área total de um cubo cuja aresta mede 5? Bom, um cubo tem 6 faces quadradas. Então, como é que eu acho a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Só que um cubo tem 6 faces. Então, 6L ao quadrado. Então, se cada lado vale 5, então eu tenho 6 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 25, que vai dar 150 centímetros quadrados. Se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão 8. Um copo tem a forma de um cilindro circular reto. Suas dimensões internas estão indicadas aqui na figura ao lado. No mínimo, quantos desses copos cheios d'água são necessários para se obter 1 litro de água? Sabendo que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, volume de um cilindro. Área da base, que é um círculo, né? Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Ele pediu para considerar o π 3,14. Se você olhar aqui, ó, o diâmetro vale 6, portanto, o raio é a metade. O raio vale 3, vezes 3 ao quadrado, e a altura vale 12. Então, nós temos 3,14 vezes 9 vezes 12. Então, isso vai dar um volume de quanto? Vamos fazer aqui, trazer para cá. 3,14
vezes 9 vezes 12, 339,12 centímetros cúbicos. Bom, isso equivale a quantos litros? Menos de 1 litro, com certeza, né? Só que o objetivo é, um copo tem 339,12 centímetros cúbicos. Quantos copos eu preciso para ter pelo menos 1.000 centímetros cúbicos? Então, você multiplicando cruzado, vai ter 339,12x igual a 1.000. Então, se você dividir 1.000 por 339,12, você vai encontrar o seguinte: 1.000 dividido por 339,12, 2,94. O que isso significa? Arredondando, eu preciso pelo menos de 3 copos desse. Opa, preciso de 3 copos desse. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão 8. Na figura está representado um reservatório com forma de um bloco retangular contendo água até uma altura de 2,5 metros. Qual é a quantidade de água necessária para acabar de encher completamente esse reservatório? Bom, se o reservatório estivesse cheio, vou chamar aqui de volume 1, o volume seria comprimento vezes largura vezes altura. Então, você tem 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 8, 64 metros cúbicos. Só que ele está cheio até uma altura de 2,5. Então, comprimento vezes largura vezes altura. Quanto de água nós temos aqui? Então, nós temos 16 vezes 2,5, ou seja, 40 metros cúbicos. Então, quanto falta para acabar de completar? Então, faltam 64 menos 40, 24 metros cúbicos. Se você marcou letra B, você acertou. Questão 10. Observe abaixo o desenho de um reservatório no formato de um cilindro circular reto que contém água até a metade de sua altura. Qual é o volume de água contido nesse reservatório? Bom, o volume de um cilindro é a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Ele quer saber quanto de água tem aí. Então, nós temos π vezes o raio vale 1 e a altura 1,5, né? Raio ao quadrado. Bom, então nós temos 1 ao quadrado vai dar 1, 1 vezes 1,5 vai dar 1,5 π metros cúbicos. Se você marcou a alternativa A, você acertou, está de parabéns. E assim a gente completa mais uma lista de exercícios corrigida. Um abraço e sucesso!